Graças, paz, como é que você tá? Tudo bem? Eu tenho uma palavra vindo do trono de Deus para a sua vida. Do trono que por debaixo dele sai uma água viva para você, que já me saciou nesta noite. E eu venho trazer isso para você, porque Deus tem falado com todos através da palavra dele. Eu quero te apresentar isso. Quero que você abra aí na sua casa, onde você estiver, em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 20. Vai contar a história de Geazi. Geazi era discípulo de Eliseu. Nós vamos ler o versículo 20 e depois fazer uma introdução pequena sobre o que aconteceu com Geazi. Meu Senhor, no capítulo 20. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu Senhor, foi bom demais para Naamã, mas aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro, pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E de fato, Geazi, ele correu. Ele não só correu, como alcançou Naamã. E ali ele mentiu. Ele mentiu falando que chegaria 2 homens, falando para Naamã que chegaria 2 discípulos do profeta, que se hospedariam na casa do profeta, e o profeta tinha pedido 35 quilos de prata e 2 túnicas. Naamã, muito generoso com tudo que tinha acontecido com ele, logo após ele dar os 7 mergulhos, assim como o profeta pediu, Naamã falou: darei 70 quilos de prata, mais as 2 túnicas. Geazi de início falou: não, por favor, eu não quero. 35 tá bom, mas Naamã insistiu. A Bíblia vai falar: Naamã insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas. Geazi foi, 2 homens foram levando a prata à sua frente. Quando chegou perto de sua casa, Geazi pegou as sacolas, desceu para sua casa e guardou o que foi lhe ofertado, sob uma mentira. Geazi chegou na casa do profeta Eliseu. O profeta olhou e falou assim: onde você estava? Geazi olhou mais uma vez. Ele mentiu e disse: eu não fui a lugar nenhum. Ali o profeta falou assim: eu sei que você foi. Eu estava com você em espírito e vi quando o homem te deu as 2 sacolas. Assim como está também escrito no versículo 29, no versículo 26 e 27. E por isso, a lepra de Naamã foi toda para Geazi. Acabou ali. Acabou ali o seu, vamos dizer que acabou ali o seu ministério profético. Ele era assim, o discípulo de Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias e Geazi era discípulo de Eliseu. Ali chegou ao fim o ministério profético de Geazi, por causa de uma mentira. Mas só que não para por aí. Eu quero falar para você qual que é o perigo de um líder fazer as coisas sem pensar, sem se comunicar e sem visão. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, vai dizer bem assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, olha só o que o Senhor vai falar. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para cada segundo o seu proceder, segundo
o fruto das suas ações. O Senhor é quem sonda os nossos pensamentos. Tudo que nós devemos pensar, o que temos que fazer ao reino, se nós somos submetidos a ordenança sobre essa terra, se nós somos submetidos a um pastor, a alguma pessoa eclesiástica, a algum cargo que está acima de nós, se nós somos submetidos a ele, se nós estamos dentro da igreja e somos submetidos a esta pessoa, tudo que nós tivemos que pensar, nós temos que tratar com ele antes de fazer. Se você é de uma igreja, você é um pastor e tem algo para fazer na sua igreja, e você tem uma junta, você tem um conselho administrativo, você pensa, mas antes você comunica. Além de pensar, você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, não só você, pastor, como você líder ou como você membro também. Porque a palavra de Deus vai deixar bem claro. Enganoso é Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas. Então, pensou, teve algum pensamento, alguma ideia que quer colocar em prática, que você quer abençoar o lugar onde você está, que você quer sim trazer para aquele lugar bênçãos do Senhor, você tem certeza que vai dar certo. Comunicação. Comunique-se primeiro. Leve o assunto adiante, projeto que você tem. Se for de Deus, vai dar certo. Se não, não é de Deus. As pessoas vão no ato retrair. Porque eu tenho certeza, se você fizer por você mesmo, nós vamos continuar a história e você vai entender. A segunda questão é a falta de comunicação. Já estamos entrando nesse assunto há alguns segundos atrás. A falta de comunicação. A comunicação, você pode prestar atenção, que é algo muito importante no ministério. Se Geazi tivesse tido comunicação junto a Eliseu, ele não teria afundado e perdido o seu ministério. Poderia citar alguns nomes hoje que estão em evidência nas redes sociais, e não no Evangelho, mas nas redes sociais, que por falta de comunicação com seus líderes, com seus pastores, com seus mentores, estão se aprofundando cada vez mais em escândalos. Será que nós já nos pegamos nessa ideia de achar que os nossos pensamentos, como nós estávamos falando, nos levam a caminhos que não tem volta mais? Que se a gente começar a ter pensamentos e começar a colocá-los em prática sem comunicação, será que vai dar certo, vai dar bom? Muitas pessoas têm um conselho, muitos líderes têm conselho onde eles criam e formam ideias nas suas mentes, mas depois eles aplicam sobre uma mesa, sobre esse conselho. Eles se comunicam para que isso venha a ser realizado, para que isso venha a ser organizado, para que isso venha a ser aceito. Mas muitos líderes que entram em depressão, em ansiedade, em burnout, entram em um monte de bagaceira, você pode pensar aí de doença, eles não se comunicam com ninguém. E ainda quando dá problema, quando dá pau no negócio, ainda culpam os seus líderes, os seus pastores, os seus mentores. Mas sabe por quê? Porque eles não têm comunicação. Eles pensam, mas não se comunicam. Eles pensam e agem e fazem. Todo pensamento ele tem que ser construído, não sozinho, mas junto com mais pessoas. Porque eu posso ter uma visão de algo e você pode ter outra visão. Você pode enxergar além do que eu estou vendo. Você está vendo aqui uma caneta vermelha e eu posso falar para você que essa caneta vermelha
ela tem só como objetivo dela escrever. E eu chego diante de uma mesa de muitos estudiosos. Falo assim, essa caneta vermelha aqui, eu construí ela, eu fabriquei ela para escrever. E as pessoas falam, uau, Alex, é mesmo, dá para escrever. Só que alguém vai se levantar e vai falar bem assim, essa caneta é perigosa. Na mão de uma pessoa ela pode virar uma arma. E aí? Nós já ouvimos vários casos de uma pessoa matar a outra com a caneta. Ah, mas essa caneta aí, ela não pode matar ninguém. Ela só não. Mas na mão de uma pessoa mal intencionada, sim. Mas a minha criação não foi para isso. Os meus pensamentos não foram para isso. Mas isso cabe no meu conjunto de pessoas, na minha reunião, eles falarem sobre isso. E isso é bom, porque me alerta sobre um perigo futuro que eu poderia enfrentar por eu ter criado isso. Não sei se vocês estão conseguindo raciocinar junto comigo, mas ao mesmo tempo que é bom, pode ter um perigo. E por isso que é excelente nós termos pensamentos, mas para construirmos esse pensamento, nós precisamos nos reunir, termos comunicação. Para a gente não entrar na mesma vibe que Geazi. Pensarmos somente no financeiro, no lucro, e não pensarmos nas consequências. E não perdermos o nosso ministério. E não afundarmos o nosso chamado. A terceiro e último perigo de um líder, ou de um membro, ou de mim e de você, como meu pastor Éder fala, de mim, de eu, de você, né? Gente ir sem visão nenhuma. Uma pessoa sem visão das coisas claras, como eu disse, sobre essa caneta, a tendência dela afundar um ministério ou a sua própria casa ou sua própria empresa é gigantesca. A probabilidade de um líder sem visão nenhuma afundar um ministério, destruir com a igreja, ou com uma casa, ou com uma empresa, é gigantesca. Se Geazi ele tivesse visão do que ele estava prestes a fazer, se ele tivesse parado e pensado, não vou por esse caminho. Eu estou vendo que se eu fizer isso amanhã, eu vou ser descoberto. E vai. Às vezes nós criamos os pensamentos e muitas vezes nós não se comunicamos e muitas vezes nós não temos visão para onde vai esses pensamentos que nós estamos criando. Por isso que eu tenho falado nesse vídeo que a partir do criar do pensamento, a partir de você começar a pensar em algo que vai envolver mais pessoas, como Geazi fez, envolveu mais pessoas ali. Assim que você criar esse pensamento, vai envolver pessoas, e essa palavra é uma palavra para líderes, para pastores, para pessoas que estão envolvidas em algum ministério, ou na sua casa, ou no seu trabalho. Assim que você criar um pensamento, fala assim, eu vou fazer isso, isso e isso. Senta com a sua esposa, senta com o seu gerente da empresa, senta com o seu pastor, senta com os seus filhos e apresenta o projeto primeiro. Se comunique. Se comunique porque a sua visão, ela pode sim estar embaçada. A visão aqui de Geazi estava totalmente nublada, fechada. Ele não conseguia ver. Ele não conseguia enxergar o seu futuro.
para onde ele estava seguindo, para o caminho da destruição. E como a própria Bíblia vai dizer que um abismo puxa o outro. Ele já entrou num abismo, entrando e puxando o outro. Provérbios 29, 18 vai falar assim: se faltar a visão, o povo se perde. Mas o homem que guarda a lei, feliz será. Um homem que não tem visão, ele se perde. Ele pode achar que ele está caminhando bem, que ele está indo bem, que não sei o que tem, mas ele está totalmente perdido, totalmente sem noção. Ele pode ter palavras boas, ele pode ter uma dicção muito boa, mas ele está perdendo muita coisa. Muita gente está se afastando dele sem ele perceber. Por isso que nós temos que ter pensamentos, sim, mas temos que ter comunicação. Nós temos que ter visão. E a visão, ela pode estar ofuscada, mas a partir do momento que você tem comunicação com pessoas, a sua visão se abre. A partir do momento que você tem comunicação com pessoas, a sua visão se abre. Porque pessoas vão começar a construir o seu pensamento junto com você. Porque você fez comunicação. Você não deixou o seu ego, você não deixou a sua vaidade, você não deixou o seu orgulho te travar. E você teve, sim, comunicação. Para que, através da sua comunicação, seus pensamentos fossem criados em cima de uma visão futura. Meus irmãos, quando eu tinha 20 anos, eu falei comigo que com 30 anos eu estaria dentro da minha casa. Só que eu fui perceber isso com 27 anos, que eu gastei 7 anos da minha vida em baladas e bebidas, adultérios, drogas. Quando eu me converti ao Evangelho há 10 anos atrás, há praticamente 10 anos atrás, eu estou com 37 anos. Com 30 anos eu estava dentro da minha casa. E eu não sabia que Deus tinha dado uma palavra para mim. Mas com 30 anos eu estava dentro da minha casa. Mas eu não tinha nenhuma comunicação com a minha esposa até os 7 anos de casado. Não, eu não tinha nenhuma comunicação. Quando eu me converti, quando meu relacionamento foi restaurado, eu comecei a ter comunicação. Além de pensar, eu ainda tinha comunicação. Não tinha 100%, mas os 30, 40 estava sempre dentro de comunicação. E eu falei para ela, uma vez eu pensei que quando eu tivesse 30 anos eu queria estar dentro da minha casa. Com 30 anos, eu e minha esposa estava morando dentro da nossa casa. Era um cômodo só, pronto. Nós não tínhamos banheiro, nós não tínhamos uma cozinha boa, nós não tínhamos uma lavanderia boa. Estava tudo no tijolo. Mas com 30 anos, eu estava morando dentro da minha casa. Se Deus te deu uma palavra, se você é casado, se Deus te deu uma palavra, se você tem esse pensamento, sente com a sua esposa, comunique-se com ela. Porque ela vai ter mais visão que você. A minha esposa, ela conseguiu ver um terreno, compramos o terreno junto com meus cunhados e ali nós construímos a nossa casa. Uma mulher de visão, com um homem de pensamentos. E os dois com comunicação vão muito longe. Eu quero dizer para você, nesse dia, ou tarde ou noite, que não perca comunicação com as pessoas que estão em volta de você e principalmente seus líderes.
Não deixe de pensar e não deixe de sonhar. Não. Sonhe, pense. Não tem como realizar sem sonhar. Sonhe e pense. Se comunique. Se comunique, se comunique. Mas tenha visão do que vai estar à frente de você, o que você vai enfrentar. Pense e sonhe. Se comunique para que a sua visão seja aberta e os seus sonhos e os seus pensamentos sejam construídos através de uma comunicação sólida com seus liderados, ou com o seu líder, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos. Geazi, nós já vimos o futuro dele. E Eliseu ainda diz para ele: não é só você que vai sofrer, mas é toda a sua geração. Meu irmão, a falta de comunicação, a falta de expressar seus pensamentos, de vigiá-los, e a falta de visão te traz consequências futuras. Não só para você, mas para as pessoas que estão ainda por vir através da sua vida. Então eu te peço, em nome de Jesus, se você está fazendo algo sem comunicação, sem visão, busque urgentemente se comunicar para que as suas visões sejam abertas. Como eu estava falando no meu casamento, há 3 anos eu tenho comunicação com a minha esposa. Não é 100%, já cheguei já nos 85%. Ainda tem que ver com ela, porque é ela que decide essa porcentagem. Mas eu acredito que eu melhorei muito sobre comunicação. Muito. Eu tenho mais a melhorar com ela. Com meus líderes, eu ainda preciso melhorar muito, mas eu não faço nada sem comunicá-los. Com meus liderados, eu tenho uma comunicação muito boa. E eu faço com que eles tenham uma comunicação comigo também. Com minha casa, com minhas filhas, eu tenho uma comunicação boa. Elas sabem onde eu estou e que horas que eu vou chegar. Com a minha esposa também. Então eu peço para você, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Não seja um Geazi, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer através da sua e da minha vida, diante deste mundo deturpado, do jeito que está. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço do seu amigo e irmão Alex.